Tá. Então, bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Eu vou fazer um relato de um caso específico, né, que é do povo avacanoeiro do Araguaia, que poucas pessoas conhecem. Então, deixa eu começar, que é um texto. É um texto escrito que eu fiz para resumir essa história, né? O breve texto que vou ler aqui trata dos avacanoeiros do Araguaia, que se autodenominam Auá e falam uma língua tupi-guarani. A história e a situação atual desse povo de caçadores, relatada com destaque pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade de 2014, são um exemplo atual e emblemático de violência dos colonizadores e do próprio Estado brasileiro contra os povos indígenas. Os avacanoeiros chegaram ao Vale do Rio Araguaia no início do século XIX, fugindo das frentes de colonização. Na época, o Médio Araguaia era habitado imemorialmente pelos pescadores Javaé e Carajá, de quem os avacanoeiros se tornaram inimigos históricos. Recentemente, faleceu Tutawa Auá, o líder histórico do grupo, com mais de 80 anos. Talvez a melhor palavra para definir a vida e o caráter de Tutawa seja resiliência. Poucas pessoas desenvolveram essa habilidade extraordinária como guerreiro de temperamento afetuoso e alegre que guiou o povo Auá durante as décadas de genocídio anteriores ao contato e nos anos de submissão que se seguiram à captura de 10 sobreviventes. O fato chocante de negarem a ele o seu último desejo, o de ser enterrado no capão de areia, o último refúgio antes do contato, foi apenas um entre os incontáveis e desumanos obstáculos que teve que enfrentar juntamente com seu povo durante toda a vida. Nascido em uma gruta que servia de refúgio para seus parentes, faleceu como um intruso em terra estranha, agora em 6 de junho. Tutawa passou metade da vida fugindo de massacres e incêndios de aldeias, tiroteios, assassinatos sucessivos da maioria dos parentes próximos, tocaias, cães de caça, caçadores de índios a cavalo, fome. E, mesmo assim, manteve as qualidades nobres e ideais dos chefes tupi, a capacidade de liderança na guerra e a generosidade na distribuição dos recursos entre os membros do grupo. Guerra brutal é a expressão que descreve o que os avacanoeiros, conhecidos como cara preta na região, viveram com a colonização do Médio Araguaia no século XX. A literatura e a memória regional atribuem a famosos caçadores de cara preta o assassinato de centenas de índios e a destruição de aldeias inteiras nas décadas de 40, 50 e 60, em uma explícita tentativa de genocídio. Quando Tutawa perdeu os primeiros dentes de leite, seu grupo de parentes, liderado por seu pai, teve que abandonar a gruta em que morava ao norte da Ilha do Bananal, diante da aproximação cada vez maior dos colonizadores. Tutawa ainda não tinha completado 20 anos quando seu pai foi assassinado por um branco por volta de 1950, cabendo a ele assumir o seu lugar. O novo líder se responsabilizou pela alimentação dos órfãos e guiou seus parentes por uma vasta região, dirigindo-se cada vez mais para o sul e em condições cada vez mais difíceis, pois o cerco dos moradores regionais se intensificou consideravelmente nos anos que se seguiram com a instalação de garimpeiros e criadores de gado na região. A Ilha do Bananal e o interflúvio entre o Rio Javaés e o seu principal afluente, o Rio Formoso do Araguaia, habitados pelos avacanoeiros desde as últimas décadas do século XIX, foram escolhidos como a principal área de movimentação. Diante da perseguição incessante pelos novos colonizadores, em que os avá muitas vezes foram obrigados a abandonar os corpos dos parentes mortos durante a fuga desesperada, por muitos anos a rotina caracterizou-se por um eterno deslocamento de acampamento em acampamento, instalados em lugares inóspitos. O grupo de adultos, crianças e velhos optou por caminhar principalmente durante a noite por questões de segurança. As pessoas dormiam ou se mantinham em silêncio durante o dia, comunicando-se muitas vezes com assobios de pássaros. Com a perda da possibilidade de praticar agricultura, a alimentação se restringiu à carne de caça e aos frutos e raízes coletados durante as caminhadas. Os 14 sobreviventes que chegaram à Mata Azul, localizada dentro da imensa fazenda Canoanã, por volta de 1967 ou 68, integravam um grupo de parentes próximos, reduzidíssimo em comparação ao que o menino Tutawa conheceu em sua infância. O Capão de Areia, o único local da Mata Azul a salvo da inundação nas enchentes anuais, tornou-se o principal refúgio do grupo. Durante o breve, porém intenso e dramático período em que viveram na Mata Azul e regiões vizinhas, os avacanoeiros do Araguaia foram caçados como animais selvagens,
pelos moradores regionais sem trégua, incluindo os vaqueiros da fazenda Canoanã, dos irmãos Pazanese, saga que culminou com a sua captura pelos agentes do Estado. Na época, a Fundação Bradesco se interessou em estabelecer uma escola modelo na zona rural, iniciando uma parceria com os proprietários da fazenda Canoanã, que coincidiu com a instalação de uma frente de atração pela FUNAI para encontrar os índios que incomodavam os fazendeiros da região, abatendo bois e cavalos ocasionalmente para se alimentar. Os avacanoeiros lembram que Tutaua sempre enfrentava os inimigos destemidamente, tentando proteger os seus familiares. Foi assim também quando a frente de atração da FUNAI encontrou o grupo no Rio Caracol em 1973, então reduzido a apenas 11 pessoas, e entrou atirando no acampamento de supetão, matando uma criança. Depois dos tiros e dos fogos de artifício, parte do grupo conseguiu fugir, enquanto outra parte permaneceu no lugar a contragosto, seguindo a liderança de Tutaua, que decidiu se entregar, não porque confiou nos sertanistas, conforme o boletim oficial mistificador e inverossímil produzido no auge dos governos militares, mas porque foi solidário com sua esposa e seu filho pequeno, os mais frágeis do grupo, que haviam sido capturados à força. A forma como o contato foi realizado foi muito mais brutal do que aparece nos boletins oficiais da época, que tentaram ostensivamente engrandecer o feito dos sertanistas e ocultar a violência dos procedimentos adotados. Os fatos relacionados à frente de atração causaram uma ruptura definitiva na vida dos avacanoeiros do Araguaia. O horror dos anos passados seria substituído agora pela grande derrota na guerra travada com os colonizadores desde o século XVIII, pelo menos, quando os antepassados do grupo do Araguaia começaram a ser atacados nas cabeceiras do rio Tocantins. O povo que mais resistiu ao contato com o colonizador no Brasil Central, segundo a literatura histórica, recusando-se terminantemente a estabelecer relações pacíficas, interpretou o contato como uma captura pelos inimigos, representados pela frente de atração da FUNAI e os fazendeiros da região, e o que se sucedeu como cativeiro do qual ainda não se libertou. O pior ainda estava por vir. A outra metade da vida, Tutal viveu lidando de cabeça erguida com as consequências devastadoras da derrota imposta pelo inimigo, juntando os fragmentos do que restou de seu povo para não perder o fio da meada que ligava os antepassados à nova geração nascida após o contato. O guerreiro e também pajé tornou-se a ponte entre o passado e o futuro do povo Auá. No ano seguinte à captura, acreditando na proposta da Frente de Atração, que integrou à equipe um dos caçadores de índios da fazenda Canoanã, Tutaua trouxe os 4 fugitivos da mata para finalmente viverem em paz na Mata Azul. No primeiro mês após a rendição final, os avacanoeiros estavam em choque intenso e em estado de saúde deplorável, conforme os relatórios médicos da época. O acordo fracassou, no entanto, pois o órgão indigenista não se empenhou em regularizar uma terra para o grupo. Durante os quase 3 anos em que viveram nas terras da fazenda Canoanã, supervisionados pela FUNAI, os avacanoeiros foram vítimas de abusos físicos e emocionais diversos, os quais compõem uma memória traumática do grupo. Tanto os javaé quanto os moradores regionais lembram-se muito bem do cercado em que os avá foram colocados e expostos à visitação pública na fazenda durante semanas, atraindo a curiosidade dos que queriam ver os índios pelados. Os agentes públicos que haviam caçado, capturado, amarrado e aprisionado os índios em uma espécie de jaula a céu aberto foram associados pelos espectadores presentes a domadores de animais. E tanto os javaé quanto os avá lembram-se com nitidez do período em que foram forçados a conviver na Mata Azul pela FUNAI, que desconsiderou o fato essencial que os 2 grupos eram adversários históricos, com uma memória viva das mortes recíprocas no passado. Os javaé, que eram em número muito maior e disputavam o mesmo território com os avacanoeiros desde o século XIX, foram levados pelos sertanistas a servir de guardas e amansadores dos índios capturados, estabelecendo dali em diante uma relação de dominação e subordinação. Em 1976, com uma decisão repentina e autoritária, a FUNAI impôs a transferência dos sobreviventes para a aldeia Canoanã dos javaé. Os efeitos da atração foram desastrosos. Dos 11 avacanoeiros que restaram na Mata Azul,
6 faleceram nos 3 primeiros anos depois do contato, em razão de violência ou doenças para as quais não tinham imunidade. A atuação fulminante do Estado, nesse caso, foi tão ou mais devastadora para os avacanoeiros do que aquela empreendida pelos moradores regionais e grandes proprietários há décadas. O resultado prático da atração foi que os avacanoeiros perderam definitivamente a sua mínima autonomia e as terras que ocupavam, de interesse também dos javaé, para grandes propriedades rurais. Reduzidos a 5 pessoas, os avá foram assimilados pelos javaé a uma tradicional categoria nacional, uma categoria social de cativos de guerra, em uma posição de subalternidade. Como consequência, nos longos anos que se seguiram, vivenciaram graves restrições alimentares e variadas formas de marginalização social e econômica. Paralelamente, o grupo sofreu crescentes impedimentos dos não-índios para continuar caçando e coletando na região da Mata Azul. Os sobreviventes de um povo de exímios caçadores mendigavam restos de comida nas casas de funcionários da FUNAI, conforme foi testemunhado por pesquisadores na década de 80. Nos anos 90, a Fundação Bradesco ofereceu a eles pão e leite diário em troca de os avacanoeiros cessarem o abate de gado ocasional, além de autorização para coletar as cabeças de bois e porcos que eram destinadas ao lixo da fazenda. Há vários anos, os avá recolhem alimentos e bens de consumo no lixão da fazenda escola, instalado em antiga área de caça e coleta do grupo. É notável que, apesar de todos os prognósticos em contrário, em que acadêmicos, jornalistas, indigenistas declararam a iminente extinção do grupo, os Auá conseguiram se reproduzir como um povo único por meio de uniões com os Javaé, Carajá e Tuxá, somando mais de 20 pessoas atualmente, em crescente expansão. O pajé Tutaua cuidou com afeto e dedicação exemplares da educação de seus descendentes, ensinando a língua, práticas rituais e batizando todas as crianças que nasceram após o contato com os nomes dos antepassados, conforme a tradição Auá. Foi ele também que liderou o grupo por mais de 20 anos na recusa irredutível em abandonar a região do Araguaia, com a qual mantém ligações profundas de natureza variada, enfrentando o projeto persistente de um convênio indenizatório e milionário entre FUNAI e Furnas de transferi-los para uma terra indígena do Rio Tocantins. Somente em 2012, diante da situação de extrema vulnerabilidade e admitindo a necessidade de uma reparação pelos erros cometidos no passado, a FUNAI reconheceu a tradicionalidade da área reivindicada pelo grupo na região da Mata Azul, nomeada como Terra Indígena Taego-Auá. Paralelamente, em 2011, a Procuradoria da República do Tocantins entrou com uma ação judicial contra o Estado brasileiro e a FUNAI, solicitando uma indenização por danos morais ao povo avacanoeiro do Araguaia. No entanto, os avá ainda vivem dispersos em terra estranha, aguardando a portaria declaratória do Ministério da Justiça em relação à terra indígena Taego-Auá. O grupo sonha em se reunir depois de mais de 40 anos da captura pela Frente de Atração. A área agora está ocupada por 2 fazendas e um assentamento do INCRA, criado em meados dos anos 90, na região da Mata Azul, sem que os avá fossem levados em consideração, o que foi mais um episódio de negligência e violência do Estado brasileiro contra os mesmos. Na época, a prioridade da FUNAI era transferir os avacanoeiros do Araguaia, contra a sua vontade manifesta, para uma distante terra indígena habitada pelos avacanoeiros do Rio Tocantins, dos quais o grupo do Araguaia se separou há cerca de 150 anos, não reconhecendo nenhum vínculo histórico ou de parentesco com os mesmos. Em plena década de 90, a FUNAI ainda insistia em uma antiga política indigenista iniciada nos tempos do SPI, que privilegiava a transferência dos grupos e a sua concentração nos postos indígenas ou nas áreas já regularizadas. Os defensores da transferência ainda ignoravam a lição de tantos povos indígenas, que demonstram um apego extraordinário e tão pouco compreendido à terra habitada pelos antepassados, igualando-se ao vínculo amoroso e profundo entre uma mãe e seu filho. Na região do Araguaia, por exemplo, todos os grupos que sofreram algum tipo de transferência, seja por imposição ou sugestão do órgão indigenista, já estou terminando, como os chavantes setentrionais de Maranhão-Assede, os avacanoeiros do Araguaia,
Os Javaé, os Tapirapé e os Carajá, ao longo de décadas, mantiveram complexos vínculos históricos, culturais e socioeconômicos com a terra de onde foram transferidos, reivindicando, desde então, o reconhecimento oficial de parte desse território pelo Estado. Em suma, nunca desistiram de retornar a esse solo considerado sagrado. Foi nesse contexto que os avacanoeiros do Araguaia tentaram enterrar o velho líder Tutaua no capão de areia, dentro da terra indígena Taeguauá, há 2 meses, sendo rechaçados pelos moradores do assentamento que agora ocupa o lugar e que também foram vítimas de uma política equivocada do Estado. Então, cabe, no momento, dar continuidade ao processo de reparação pelas inúmeras violências sofridas e garantir o retorno dos avacanoeiros para o lugar onde consideram como sua casa. Obrigada.